Olá, pessoal. Digam para mim, vocês sabem a diferença entre desvio de poder e excesso de poder? Calma, não precisam quebrar a cabeça mais com isso, porque a partir de agora nós vamos aprender de uma maneira fácil como diferenciar esses dois termos, certo? Para começar, pessoal, eu coloquei aqui uma imagem ilustrativa que mostra uma caixa d'água, certo? No limite, um desvio ali, uma torneirinha aberta, desviando ali a água dessa caixa d'água, certo? Então, o desvio de poder, pessoal, é mais ou menos isso. É quando o ato ele tem uma aparência de legalidade, mas o objetivo é pessoal ou indevido. Então, por exemplo, um prefeito, quando ele transfere um servidor para um local distante por vingança, ele está agindo com desvio de poder. O prefeito, ele tem competência para transferir um servidor de um local para outro? Tem sim, é uma competência do prefeito. Mas a partir do momento que ele faz isso por questões pessoais, ele está desviando do poder. O poder é dele para fazer isso, legalmente é dele. Mas a partir do momento que o motivo por trás dessa decisão é uma questão pessoal e não legal, então ele está agindo com desvio de poder ou de finalidade. Já o excesso, pessoal, é uma caixa d'água transbordando. Ela está além do limite. Quer dizer que eu fui além da competência que eu tenho para tomar aquela decisão, realizar aquele ato. Então, pessoal, é quando o agente ele extrapola sua competência, agindo além do permitido. Por exemplo, quando um guarda de trânsito ele prende alguém sem ser uma autoridade policial, ele está agindo com excesso de poder. A competência dele é para autuar, é para multar, é para apreender o veículo, mas a pessoa, ele não tem autoridade, ele não tem competência para prender alguém. Essa é uma competência exclusiva da autoridade policial, que não é uma polícia administrativa, mas sim ele é uma polícia judiciária. Então, no momento que um agente de trânsito ele prende alguém, ele está indo além dos limites, certo? Então, aqui, só para resumir esse assunto, o desvio de poder, pessoal, é como se ele desviasse do caminho. O caminho é a faixa verde. Então, antes de chegar no limite da faixa, ele desvia. Então, ele está dentro da competência dele, porque ele não passou da linha verde, mas ele desviou, porque a finalidade não é mais a mesma, não é mais legal. Então, mesmo dentro da competência dele, esse ato é considerado ilegal. Já o excesso de poder, ele passa do limite. Percebam que a faixa verde acaba no sinal, mas ele vai além dessa faixa verde, ou seja, ele extrapolou aquela competência que ele tinha. Então, recapitulando, pessoal, o desvio de poder, ele ocorre quando o agente público ele tem competência para praticar o ato, mas ele faz isso com finalidade pessoal, política ou ilegítima, diferente do interesse público. Por exemplo, um prefeito que transfere um servidor para uma localidade muito distante, como forma de retaliação por questões políticas. Ele tem competência para transferir o servidor? Sim, ele tem competência. Mas o motivo pelo qual ele quer transferir é ilegítimo, então isso é considerado um desvio de poder. Da mesma forma, um chefe que abre um processo disciplinar contra um servidor, não para apurar irregularidades reais, mas porque o servidor se recusa a fazer favores pessoais, também veja que é uma finalidade distorcida. Então, também se caracteriza como sendo um desvio de poder.
Com relação ao excesso de poder, o que ocorre é que o agente público ele atua fora dos limites da sua competência legal. Por exemplo, um policial militar que invade uma casa sem mandato judicial, sem flagrante delito ou urgência injustificada, ele atuou fora do respaldo legal. Sem respaldo legal, então isso é considerado um excesso de poder. E um diretor de escola que resolve demitir um professor concursado sem seguir o processo administrativo disciplinar, então ele não está seguindo a regra, que é primeiro passar pelo processo, eh, analisar os fatos, apurar tudo para então decidir pela demissão de um professor concursado. Então, se não seguiu esses trâmites, ele atuou também de forma ilegal, porque ele não pode demitir diretamente sem antes passar por esse processo. Então, ele também agiu com excesso de poder.